Sabia que o cancro pode ser prevenido através de uma alimentação saudável? Tem conhecimento que a fadiga diária e a agressividade é um dos sintomas da depressão? Sabia que a cegueira é uma das complicações frequentes na diabetes? Sabia que pode prevenir as doenças cardiovasculares? Sabia que existe um elevado custo para a sua saúde se for sedentário? Estas e outras questões serão respondidas por vários profissionais de saúde que trarão informações importantes para o bem-estar da sua saúde física, mental, espiritual e social. Contamos consigo e com todos aqueles que possas vir a convidar. E lembre-se sempre, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. É uma alegria muito grande, um privilégio muito grande poder participar desta reunião, devido ao relacionamento chegado que eu e a minha família temos com a Igreja de Setúbal. Quando o convite me foi feito, realmente não havia forma ou maneira de dizer que não. A única resposta era sim, com muito prazer. Eu aceito o convite de estar convosco esta noite. Obviamente, devido às circunstâncias mundiais, mas penso que principalmente devido ao facto de que eu moro no Canadá, realmente seria impossível estar convosco presencialmente. Mas é um prazer para mim poder partilhar os próximos minutos, mesmo que através de tecnologia, poder partilhar esses minutos convosco e poder realmente partilhar convosco algumas ideias e alguns pensamentos. Quero convidar-vos a assistir a uma apresentação que eu preparei e espero que realmente seja uma apresentação que no final traga algo de novo, algo que possam pensar e refletir. Ora, muito bem, como nós podemos ver no ecrã à vossa frente, estes símbolos, estes desenhos são o que nós chamamos de emojis. E estes desenhos foram criados para ajudar as pessoas a expressar os seus sentimentos quando estão distantes ou quando não estão na presença da outra pessoa. Isto significa que se eu quero enviar uma mensagem, e a maior parte das vezes estes emojis são usados, por exemplo, nos celulares, nos telemóveis, no computador também, em mensagens e e-mails. Como nós não estamos na presença de outra pessoa, então estes emojis ajudam a outra pessoa a saber qual é o estado de espírito com o qual nós estamos a escrever determinada mensagem. Estes emojis representam os mais variados sentimentos que todos nós sentimos ao longo do dia. Por exemplo, todos nós, de uma forma ou de outra, sentimos emoções, temos sentimentos. Quando nós participamos num casamento, a maior parte das pessoas, eu digo a maior parte porque nunca se sabe, pode haver sempre um caso estranho, mas a maior parte das pessoas presentes nesse casamento vai sentir emoções de alegria, sentimentos de prazer, de satisfação. Em contrapartida, se nós participarmos num funeral, infelizmente, a nossa emoção vai ser tristeza. Vai gerar sentimentos de pesar, possivelmente choro. Pode acontecer estarmos a conduzir e um outro condutor fazer uma manobra brusca, agressiva, até mesmo perigosa. Obriga-nos a reagir. Coloca a nossa segurança em risco. Quando isso acontece, o nosso corpo também reage. E as emoções vêm ao de cima. Os sentimentos às vezes falam mais alto. E às vezes palavras, reações, gestos são expressados que se calhar 10 minutos, meia hora mais tarde nós nos arrependemos de os fazer. Não sei se já se sentiram aquela sensação de desconforto, por exemplo, quando entram dentro de um avião. Não é natural para o homem poder voar. E, no entanto, nós sentamos dentro de aviões
na esperança de que o avião vá levantar voo e que depois vá aterrar em segurança. E a realidade está provado que os aviões são seguros. Mas de todas as formas, quando nós entramos, há sempre uma sensação de desconforto, desconfiança até, um pouco de insegurança. Isto são emoções, isto são sentimentos que todos nós sentimos. E o interessante é que até mesmo os animais sentem emoções. Vou partilhar convosco um pequeno vídeo. O vídeo de um animal, de um gatinho. Este gato está sentado à frente da televisão. E na televisão, neste momento, estão a mostrar um filme de terror. Reparem bem nas sensações, nas reações, nas emoções que este gato experimenta. What's going on? Hey, I'm not doing this. I'm not doing this. What's going on with the window? Eu próprio, sem estar a ver o filme que o gato estava a ver, eu próprio já estava a sentir o meu corpo a reagir. Olhando para o gato, vendo as reações que o gato experimentava, elas já me estavam a afetar a mim. E é impressionante como um gatinho, um gato, reage com as suas próprias emoções normais para o animal que é, a algo externo que está a influenciá-lo. Ou seja, as nossas emoções dependem de reações ou de fatores externos. Vamos analisar então o que são as emoções. Vamos tentar responder a essa pergunta. O que são as emoções? Ora bem, as emoções são reações mentais, por exemplo, como a zanga ou o medo, que são marcadas por fortes sentimentos e geralmente causam efeitos mentais, físicos e comportamentais. Ou seja, algo externo acontece que cria em nós uma reação mental. Isto acontece muito rapidamente. Cria em nós uma reação mental que depois vai ter um impacto a nível mental, físico e comportamental. Mentalmente, nós experimentamos as nossas emoções e sentimentos como sendo ou agradáveis ou desagradáveis. Ou seja, o que quer que tenha acontecido, o que quer que tenha criado aquela primeira reação mental, vai ser experimentado por nós ou como agradável ou desagradável. Fisicamente, nós sentimos essas reações mentais como uma sensação de alerta ou tensão. Por outras palavras, se o que nós experimentamos não é agradável para nós e gera, por exemplo, uma emoção de medo, isso vai colocar o nosso corpo em alerta. E nós vamos sentir uma certa tensão automaticamente no nosso corpo. Comportamentalmente, nós experimentamos os nossos sentimentos e emoções como um impulso para agir. Podemos agir fugindo do que quer que seja negativa ou desagradável. Podemos agir aproximando do que quer que seja agradável. Mas o importante aqui é que essas reações mentais que provocam, portanto, depois os sentimentos, nos compelem a agir. Um novo vídeo que eu quero partilhar convosco. Antes, no vídeo anterior, eu convidei-vos a perceberem, a observarem as reações do gato. Neste vídeo, eu quero convidar-vos agora a observarem as vossas reações. Como é que reagiram à medida que estavam a ver este vídeo? Mentalmente, fisicamente, como é que reagiram? Vamos então ver este vídeo.
Não sei que emoções ou que sensações sentiram. Não sei como é que foi as vossas reações, mas garanto-vos que de uma forma ou de outra, qualquer que tenham sido as vossas sensações, vocês reagiram. Podem ter tapado os olhos, podem ter sentido o vosso corpo a ficar tenso, mas não ficaram indiferentes ao que viram. E realmente é isso que se passa. Sensações ou acontecimentos externos que têm um impacto em nós próprios, que depois criam essas emoções e essas sensações. Psicólogos detectaram 4 emoções centrais. Segundo eles, o nosso corpo experimenta 4 emoções. E dessas 4 emoções, depois nascem ou são criadas todos os outros sentimentos que nós experimentamos. Uma dessas emoções é o medo. Obviamente, nós todos sabemos o que é o medo. Mas psicólogos definem o medo e o impacto que tem em nós da seguinte forma. O medo alerta-nos para a presença de perigo. Seja esse perigo físico ou psicológico. Portanto, o medo é algo que acontece dentro de nós, que nos alerta para o perigo. Seja ele físico ou psicológico. Por exemplo, estamos a caminhar à noite, no escuro, num beco, onde realmente há muito pouca luz. Se calhar nem há luz nenhuma. E ouvimos um ruído. Ou se calhar ouvimos passos de alguém que vem atrás de nós. Pode não haver perigo nenhum, mas o nosso corpo pode reagir por causa daquela emoção de medo. O medo envolve uma reação química, bem como uma resposta emocional individual. Por vezes, o medo provém de ameaças reais, mas também pode advir de perigos imaginários. É possível que quando caminhamos naquele beco escuro, realmente as pessoas atrás de nós nos queiram fazer mal. E o medo pode criar em nós uma reação ou uma sensação de estarmos preparados para qualquer coisa, para termos que fugir rapidamente, termos que começar a correr. Por outro lado, pode não estar ninguém atrás de nós. Esse perigo pode ser um perigo mental, um perigo que nós imaginamos. O medo constantemente vivido e em situações diferentes pode criar o que nós chamamos de ansiedade. É interessante. Constantemente vivermos o medo de falhar, o medo de algo mau que possa acontecer, o medo de não conseguirmos cumprir com o que temos que cumprir, medo de fracassarmos num projeto que estamos a fazer, medo de. Esse medo, esse acumular de medos, vai criar em nós ansiedade. A outra emoção central é a zanga. Zangar-nos uns com os outros. A zanga é uma emoção caracterizada pelo antagonismo em relação a alguém ou algo que sentimos que deliberadamente nos fez mal. Ou seja, se alguém, por exemplo, passa à nossa frente na estrada, como eu disse há bocado, fazendo uma manobra perigosa que coloca a nossa segurança em risco, nós ficamos zangados com aquela pessoa. Se alguém na rua ou no supermercado nos empurra, nós podemos ficar zangados com aquela pessoa. Se o nosso patrão não nos paga o nosso salário a tempo e horas, nós ficamos zangados com o nosso patrão. Se na escola nós não conseguimos ter as notas que queremos e que trabalhamos para ter, nós podemos ficar zangados connosco próprios. A zanga é uma emoção que atinge todas as pessoas e normalmente é uma reação a algo negativo. A zanga é descrita como uma emoção primária e natural e que evolui como um mecanismo de sobrevivência, protegendo-nos de um possível ato errado. Finalmente, a zanga pode ser positiva. É interessante isto. A zanga também pode ser positiva. Porque pode ser uma maneira de expressar sentimentos negativos ou de motivar-nos a encontrar soluções para os problemas.
Algumas das conversas mais importantes que eu tive com pessoas, inclusive com a minha esposa, aconteceram em momentos de zanga entre nós. Porque nesses momentos nós fomos forçados a expressar aquilo que sentimos, a expressar aquilo que vai dentro de nós. A terceira emoção central que os psicólogos nos apresentam é a tristeza. A tristeza é uma emoção experimentada por todas as pessoas no mundo. Ninguém escapa. Resultante da perda de alguém ou de algo importante. Seja perdemos um ente querido, um colega, um familiar, marido, esposa, filho, pai, mãe. Perdemos alguém que era importante para nós e sentimos um sentimento profundo de tristeza. Perdemos algo que poderia ser importante, por exemplo, perdemos uma caneta, ou perdemos um livro, ou um vídeo, uma peça de roupa, seja o que for, também pode causar a sensação de tristeza. E isso porque a perda de uma pessoa ou objeto valioso é normalmente a causa da tristeza. Embora isso possa variar muito entre os indivíduos com base nas suas definições pessoais de valor e perda. Por outras palavras, o que para vocês é importante pode não ser importante para mim. A minha tristeza, então, no caso de vocês terem perdido alguma coisa, pode ser o reflexo da vossa tristeza. Eu posso sentir triste como um ato de empatia para com o que vocês estão a sentir, mas o que quer que tenham perdido para mim não é importante. E não é isso que me vai causar a tristeza. Por outras palavras, ou por outro lado, a perda de alguém que para mim é importante pode causar uma tristeza muito grande, mas para vocês pode não ter grande valor. Porque não há um relacionamento, não há uma relação chegada. O valor que dão a essas relações não é grande. Daí que o valor da tristeza ou o nível da tristeza possa variar de pessoa para pessoa. Embora seja frequentemente considerada como uma emoção negativa, a tristeza, desempenha um papel importante ao sinalizar a necessidade de receber ajuda ou conforto. Ou seja, apesar de estarmos a viver uma tristeza por algo negativo, também pode ser positivo por assinalar a necessidade a outra pessoa de que nós precisamos de ajuda ou de conforto. Finalmente, alguns exemplos do que pode causar tristeza. Alguns exemplos podem ser, por exemplo, ser rejeitado por um ou por uma amiga ou por um amor, portanto, um amante, um namorado, namorada. Por exemplo, despedidas ou um acontecimento que termina. Eu recordo-me quando vou a Portugal visitar os meus pais e depois os meus pais levam-me ao aeroporto. Há sempre uma tristeza muito grande quando nos despedimos. Temos que nos despedir, mas despedimos-nos sempre com uma tristeza muito grande. Ou, por exemplo, quando trabalhamos num projeto juntamente com outras pessoas e é um projeto que dura várias semanas, vários meses e que finalmente o projeto chega ao fim. Despedir-nos dessas pessoas, o término desse projeto pode criar tristeza em nós. Obviamente a doença ou a morte de um ente querido realmente um exemplo de algo que pode causar grande tristeza. A perda parcial ou total de identidade. Por exemplo, uma pessoa, seja homem ou mulher, que durante toda a sua vida criou a sua carreira, viveu para a sua carreira e de repente tem que deixar a sua carreira de lado para ir cuidar, por exemplo, de um dos pais. É um ato honrável fazer isso, mas essa pessoa vai sentir uma perda de identidade. Essa pessoa desenvolveu-se a si própria com a carreira em mente, com a sua identidade em mente e agora de repente está a mudar completamente. E isso pode causar uma tristeza muito grande
porque agora essa pessoa não sabe qual é a sua identidade. Ficar decepcionado com o resultado inesperado, obviamente, que realmente também causa, ou também pode causar tristeza. A última emoção que os psicólogos apresentam como sendo centrais, uma emoção central, é a alegria. A alegria provoca uma sensação de bem-estar e sentimentos agradáveis, sem muita ansiedade, raiva ou depressão. Quando uma pessoa está alegre, a pessoa está relaxada, a pessoa está livre de qualquer ansiedade, de raiva, de medo, de ódios, de iras, até mesmo muitas vezes de depressão. É um estado emocional de satisfação, talvez obtido, por se sentir confortável com a sua situação, com o seu corpo e com a sua mente. A alegria pode ser a consequência de aceitarmos a nossa própria situação. Muitas vezes nós olhamos para os nossos vizinhos e para nós mesmos e apercebemos que a nossa vida revolve na procura de algo mais. Queremos sempre algo mais. Queremos uma casa maior, queremos um carro melhor, queremos um segundo carro, queremos a melhor televisão que há no mercado, queremos férias. Se calhar este ano as férias vamos à Espanha, mas no próximo ano já podemos ir até a França e depois até a Itália. Quem sabe até irmos visitar os Estados Unidos. Queremos sempre mais, mais, mais e mais. Mas quando nós aceitamos a nossa própria situação, quando nós aceitamos este ano, se calhar, não há dinheiro para ir de férias. Estamos em paz. Estamos calmos. Temos uma sensação de alegria. Quando nós aceitamos, por exemplo, o nosso corpo, quando colocamos de lado os desejos de termos um corpo como muitas vezes Hollywood apresenta, nós relaxamos. Nós ficamos mais confortáveis com quem nós somos, com o que nós somos. Ficamos em paz. Temos uma sensação de alegria. Agora a pergunta é: podem estas emoções prejudicar a nossa saúde? Nós já vimos que elas afetam a nossa saúde. Mas podem elas negativamente prejudicar-nos? O stress emocional pode causar aumento da tensão muscular, levando ao ranger de dentes, dores de cabeça e outros tipos de dores musculares. Eu já passei por situações de grande tensão e realmente eu senti o ranger de dentes. A minha boca, os maxilares a fecharem-se. A zanga e o medo podem causar, por exemplo, libertação de substâncias no nosso sangue que podem aumentar a possibilidade da formação de coágulos. A zanga e o medo, quem diria, não é? Mas o nosso corpo reage de tal maneira que liberta substâncias que podem ser negativas e prejudiciais para nós próprios. A turbulência emocional, a inconstância emocional, e nós vamos falar disso daqui a uns minutos, a inconstância emocional pode baixar o nosso sistema imunológico, predispondo-nos ao aparecimento de infecções bacteriais, ou de infecções virais ou bacterianas. Vários tipos de erupção cutânea e perda de cabelo podem ter causas psicológicas. E isto porque não conseguimos lidar com as nossas emoções. A chamada turbulência emocional. O stress emocional pode estimular o estômago a segredar muito ácido. Pode causar azia e gastrite. Náusea, vômito, diarreia e prisão de ventres podem ser causados por problemas emocionais. É bem sabido que os transtornos alimentares, como a bulimia e a anorexia, têm causas psicológicas. O ponto é que realmente, quando as nossas emoções não estão controladas, quando nós estamos a viver a turbulência emocional em que não conseguimos controlar as nossas emoções, quando nós permitimos que as nossas emoções negativas implodam dentro de nós próprios, isso vai ter consequências
a nível do nosso corpo que podem ser muito destrutivas, muito prejudiciais para nós próprios. Então, como é que nós podemos controlar as nossas emoções? Os psicólogos desenvolveram a noção de inteligência emocional. Temos que ser inteligentes, dizem eles. Inteligência emocional. Segundo eles, a inteligência emocional é a capacidade de compreender e gerir as nossas emoções. O que se passa é que muitas vezes nós temos emoções, mas nós não sabemos porque estamos a ter essas emoções. Eu já vivi situações em que eu estou zangado com a minha esposa. Eu sei que estou zangado com ela. Mas eu já não me lembro porque é que eu estou zangado com ela. Mas as minhas emoções continuam a dizer que eu estou zangado com ela. E como tal, o meu comportamento reflete baseado nessa emoção. Eu estou zangado com a minha esposa. Mas se ela depois me perguntar, ou se alguém me perguntar, mas porquê estás zangado com ela? Não me lembro. Às vezes eu não me recordo. Não sei porquê. A inteligência emocional está intimamente relacionada com a sabedoria, a percepção e o julgamento. Sabedoria das nossas emoções, do que causa as nossas emoções, a percepção do que estamos a sentir e o julgamento sobre o que elas vão causar em nós. E finalmente, visto que a inteligência emocional é aprendida, em vez de herdada, ela pode ser melhorada. Ou seja, por outras palavras, todos nós temos a possibilidade de controlar as nossas emoções. Hoje podemos sentir que as nossas emoções estão completamente fora de controle, mas nós podemos começar a controlar essas emoções, porque a inteligência emocional não é algo que uns herdaram e os outros não herdaram. Não é algo que todos herdamos, mas uns são um bocadinho e outros muito. Não, a inteligência emocional, a capacidade que nós temos para controlar as nossas emoções é desenvolvido. Cresce-se. E isso depende do esforço que nós colocamos em desenvolver a nossa inteligência emocional. Há 5 habilidades essenciais para essa inteligência emocional. Primeiro é o conhecimento. É importante nós conhecermos as nossas emoções. Conhecimento. Às vezes é como deixarmos, se nós conseguíssemos abstrairmos do que está a acontecer e observarmos de fora para dentro o que está a acontecer. Muitas vezes na minha igreja eu subo à galeria e da galeria eu fico lá uns minutos a observar o que se está a passar no santuário da igreja. Eu procuro abstrair-me para depois poder analisar. E analisar de uma forma crítica. Eu procuro adquirir conhecimento sobre o que está a passar. E o mesmo tem que se passar connosco. Depois de nós experimentarmos as emoções, nós temos que parar e pensar: porquê que eu experimentei esta emoção? O que é que causou esta emoção? Como é que eu reagi baseado nesta emoção? Temos que fazer várias perguntas para podermos entender e para podermos conhecer melhor as nossas emoções. A segunda habilidade essencial é a gestão. É sabermos gerir as nossas emoções. E se podem perceber, esta está intimamente ligada com a anterior. Eu só posso gerir as minhas emoções a partir do momento em que eu consigo entender as minhas emoções. Se eu não as entendo, como é que eu vou conseguir geri-las? Como é que eu vou conseguir controlá-las? Daí que o conhecimento depois leva a pessoa a começar a criar formas, maneiras, sistemas para conseguir gerir as suas emoções. Número 3 é o reconhecimento. Agora aqui já não está relacionado connosco diretamente, mas está diretamente relacionado com a nossa capacidade de reconhecer emoções nas outras pessoas. Bem, muitas vezes
nós reagimos negativamente a emoções que outras pessoas estão a ter. Muitas vezes nós reagimos, ou as nossas emoções são criadas por causa de outras pessoas estarem a viver as suas próprias emoções. Agora, se eu conseguir aprender a conhecer as minhas emoções, se eu conseguir gerir as minhas emoções, então eu estou mais capacitado a reconhecer quando outras pessoas estão a viver emoções com as quais eu me posso identificar. Emoções que eu posso reconhecer. E ao identificar essas emoções, então eu estou mais capacitado e mais preparado a gerir os meus relacionamentos com as outras pessoas. Conseguindo gerir isto tudo, conseguindo gerir as minhas emoções, conseguindo gerir os meus relacionamentos com as outras pessoas, porque agora eu consigo identificar determinadas reações noutras pessoas, isto vai acabar por criar uma motivação extra e vai acabar por me ajudar a atingir os objetivos que eu estou disposto a atingir. É interessante. Tudo começa com a capacidade de reconhecer as nossas emoções. A capacidade de nós nos abstrairmos de nós próprios, capacidade de nós sairmos de dentro de nós próprios, vamos dizer dessa maneira, e podermos observar o nosso comportamento. E essa capacidade depois vai criar formas de gerir as nossas emoções, vai criar depois a capacidade de reconhecer as emoções nas outras pessoas e, obviamente, depois a capacidade de gerirmos os relacionamentos com outras pessoas. Isto vai depois nos dar a motivação extra que nós podemos precisar para completar os nossos objetivos. Eu queria desviar agora um bocadinho a nossa conversa e queria focar-me principalmente no tema da ansiedade. A ansiedade afeta muitas pessoas. Eu queria que nós hoje, nos pequenos minutos, procurássemos entender melhor a questão da ansiedade. O que é a ansiedade? Ora bem, a ansiedade é o que sentimos quando estamos com medo e pensamos que algo mau pode acontecer. Lembram-se que há uns minutos atrás eu disse que o medo é experimentado de uma forma repetitiva e em diferentes circunstâncias vai criar ansiedade, ou pode criar ansiedade. Aqui novamente diz, a ansiedade é o que sentimos quando estamos com medo e pensamos que algo mau pode acontecer. A ansiedade é uma sensação de mal-estar. Ou seja, com preocupação ou medo que pode ser leve ou grave. Eu vou ler novamente. A ansiedade é uma sensação de mal-estar com preocupação ou medo que pode ser leve ou grave. Ou seja, por outras palavras, a ansiedade cria dentro de nós um mal-estar por causa de algo externo que cria em nós a emoção do medo. Pode ser algo grave, pode ser algo mais suave, menos grave. Mas a ansiedade é a resposta que nós damos a essa emoção. Novamente, eu volto a enfatizar, a ansiedade é consequência do medo experimentado de uma forma repetitiva em diferentes circunstâncias. A ansiedade é a resposta natural do nosso corpo ao stress. É um sentimento de medo ou apreensão sobre o que está por vir. Então, como é que nós podemos reconhecer que estamos a sofrer de ansiedade? Por exemplo, através de problemas de memória, podemos estar a experimentar problemas de memória, ou podemos evitar fazer determinadas coisas, podemos sofrer de um maior nível de transpiração, principalmente transpiração causada sem razões aparentes, dores de cabeça, constantes dores intensas de cabeça, a necessidade, pessoas podem podem ter uma grande necessidade de reafirmação ou de afirmação de quem elas são, constantemente ouvirem palavras que as reafirmem como seres humanos, como pessoas. Preocupações constantes, estamos constantemente preocupados com algo. O estarmos constantemente a pensar que algo mau vai acontecer, que algo tem que ser feito. Isto pode ser um sintoma de ansiedade. Impaciência.
Eu sou impaciente para com os outros, mas também para comigo próprio. Problemas estomacais, muitas vezes sentimos uma azia dentro de nós próprios, ou gases até. Ataques de pânico. As pessoas sofrem de ataques de pânico com ou sem razão deles existirem. Mas, no entanto, esses ataques de pânico são uma expressão ou são uma consequência da ansiedade. Falta de ar, queremos respirar e parece que não temos ar suficiente para respirar. Insónias, não conseguimos dormir bem. Pensamos demais. Problemas que são simples e, no entanto, pensamos e repensamos e continuamos a pensar e não paramos de pensar esses problemas. O nosso coração começa a bater de uma forma muito, muito acelerada. Ou muitas vezes até mesmo a própria procrastinação. Temos algo para fazer e não queremos fazer. Deixa para amanhã, deixa para depois. Isto são alguns sintomas da ansiedade, não são todos, mas isto são alguns sintomas que podem nos ajudar a pensar: será que as minhas reações, será que o facto de eu estar constantemente preocupado, será que é por causa da ansiedade? Será que eu estou a sofrer de ansiedade? E se eu estou a sofrer de ansiedade, então eu sei que essa ansiedade é causada por medos, sejam medos racionais ou irracionais. Então, o que é que eu posso fazer? Há algo que eu possa fazer? Será que as dores de cabeça que eu tenho, em vez de serem problemas físicos, será que são causados por ansiedade? Será que os meus problemas de estômago, transpiração, o meu coração bater mais forte, será que são tudo sintomas de ansiedade? Portanto, sabermos isto permite-nos, pelo menos, começarmos a questionar, o que nos leva de volta à noção da inteligência emocional. Começamos a questionar, começamos a pensar: porquê é que eu reagi desta maneira? O que é que causou a minha reação? O que é que causou a minha emoção? O que é que levou a que isso acontecesse? E o que posso depois fazer para evitar essa situação? Para mudar as minhas próprias reações. Eu vou-vos mostrar o que também os psicólogos chamam-lhe o iceberg da ansiedade. É interessante que eles dividem o iceberg da ansiedade em duas partes. Parte acima da água e parte abaixo da água. Sintomas físicos são normalmente visíveis e eles normalmente apresentam-se, ou aqui nesta circunstância, é o que nós vimos acima da água. Por exemplo, pode ser a taquicardia, em que o nosso coração começa a bater muito, 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 muito depressa, sem razão aparente. Pode ser falta de ar, como nós vimos há bocado, dor no peito, formiguentos ou formigamentos, nós sentimos no nosso corpo, fadiga, tensão muscular. Isto são sintomas físicos, e há mais, eu apenas estou a colocar algum. Isto são sintomas físicos que a ansiedade provoca em nós. Mas depois também há sintomas emocionais que nós experimentamos. Tal o medo, insegurança, preocupação excessiva, o stress, desorganização, expectativas irrealistas. Isto são sintomas emocionais que, infelizmente, muitas vezes não são visíveis. Como no iceberg, nós muitas vezes só vemos um bocado e o que nós vemos são as consequências físicas visíveis da ansiedade. Mas na realidade, se nós queremos lidar com a ansiedade, se queremos controlar ou reduzir a ansiedade, nós temos que olhar debaixo de água, e ver o que está por baixo do iceberg e o que está a causar a nossa ansiedade. Então, o que podemos fazer para reduzir a ansiedade? Fazer intervalos frequentes, independentemente do que estejamos a fazer. Portanto, parar e, nem que seja 2, 3, 4 minutos, ir respirar um bocado de ar fresco, descontrair, esquecer o que estamos a fazer, portanto, vá espairecer um bocado. Comer boas refeições equilibradas, obviamente é muito importante. Não ingerir álcool ou café. Tanto o álcool como o café acabam por se tornar estimulantes, que acabam por aumentar a nossa ansiedade. Obviamente, descansar o suficiente à noite é extremamente importante. Uma pessoa cansada
tem uma menor capacidade para controlar as suas emoções, para controlar os seus sentimentos. E isso inclui a ansiedade. Fazer exercício diariamente é uma excelente forma para nós libertarmos a tensão que o nosso corpo sente. Descobrir o que causa a nossa ansiedade, novamente aqui falamos isto, novamente eu recordo a inteligência emocional que vos apresentei há uns minutos atrás, descobrir o que está a causar a nossa ansiedade, falar com alguém. Pode ser uma conversa profunda, uma conversa sobre as nossas preocupações, mas também pode ser uma conversa simples, como é que foi o teu dia, como é que estás. O estarmos na presença de outra pessoa, uma pessoa que é emocionalmente saudável, ajuda-nos também a controlarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções e, aqui mais especificamente, a nossa ansiedade. Respirar fundo, por exemplo, quando fazemos os intervalos, tomarmos um bocado de tempo para respirar fundo, contar até 10 antes de reagirmos, antes de dizermos ou fazermos qualquer coisa. Fazermos o nosso melhor. Aqui é interessante que quando nós procuramos fazer o nosso melhor, a nossa atenção está concentrada no que estamos a fazer. E isso permite que nós nos esqueçamos, sejam de problemas, seja do que for externo que causa a nossa ansiedade. Nós concentramos naquilo que estamos a fazer e em fazer o nosso melhor possível. Aceito que não podemos controlar tudo. É uma realidade. Infelizmente, não podemos controlar tudo. Eu, da minha personalidade, gosto de saber que tenho as coisas controladas, mas tenho que aceitar que realmente a maior parte das vezes eu não tenho controle nenhum. Humor, muito bom para relaxarmos, para libertarmos a nossa ansiedade. Uma atitude positiva é extremamente importante. Em vez de colocarmos na nossa mente pensamentos negativos, pensamentos que nos vão afetar de uma forma negativa, procurarmos manter uma atitude positiva. Mesmo que temos que dizer, eu estou a passar por um período difícil, mas eu tenho a certeza que isto há de acabar e que o dia de amanhã ou daqui a um mês as coisas vão ser melhores. Manter uma atitude positiva em relação ao que estamos a viver. E a última forma de reduzir, há mais, obviamente há mais, mas a última que eu gostaria de mencionar é envolvermos. Envolvermos com outras pessoas, envolvermos com outras atividades, ocuparmos a nossa mente, ou nos envolvermos com outras pessoas ou outras atividades, nós estamos a ocupar a nossa mente e estamos a empurrar para um canto na nossa mente os problemas que causam a nossa ansiedade. Daí ser importante que realmente nós substituamos os nossos pensamentos negativos e por coisas positivas e muitas vezes elas vêm através do nosso envolvimento. Isto são formas para reduzir portanto, a ansiedade. E há mais, bastantes mais. E, obviamente, eu aqui volto a mencionar, eu não sou médico. Se veem que, colocando em prática estas sugestões, que ainda assim isto não está a ajudar-vos com a vossa ansiedade, por favor, vão ao médico. O médico poderá ajudar-vos. Vamos resolver este problema. Imaginemos que temos um problema. Seja qual o problema for. Pensem num problema que tenham. Pode ser falta de dinheiro, pode ser dor nas costas, pode ser perda de trabalho, pode ser o Covid. Vamos imaginar que temos um problema. Portanto, essa é a pergunta. Tens um problema? Só temos duas respostas. Ou sim ou não. Se nós respondemos que não, se nós não temos um problema, então, não nos preocupemos. Porque não há nada para nos preocuparmos. Porque não temos um problema. Mas se a nossa resposta é sim, eu tenho um problema, então surge uma nova questão. Podes resolver esse problema. E aqui novamente nós enfrentamos duas respostas. Ou sim ou não. Se a nossa resposta é não, então não nos preocupemos. Porque o preocupar-nos não vai resolver o problema. Nós não temos a capacidade de resolver o problema, então não vale a pena perdermos energias preocupando-nos.
Mas se nós podemos resolver esse problema, se a nossa resposta a essa pergunta é sim, então porquê que nos preocupamos? Qualquer forma como nós pensemos e analisemos isto, termina sempre em não nos preocuparmos. Se temos um problema, podemos resolver. Não podemos resolver, não vale a pena preocuparmos. Se nos podemos resolver, se o podemos resolver, então para que é que nos preocupamos? Basta resolvê-lo. Não é? A ansiedade realmente é um problema sério que muitas pessoas enfrentam. E eu não quero minimizar, longe de mim, minimizar a questão da ansiedade. Mas isso não significa que a pessoa tenha que sofrer com esse problema para o resto da sua vida. É interessante que a Bíblia também fala da ansiedade. De uma forma, às vezes, direta, de uma forma, por vezes, indireta. Mas a Bíblia também fala sobre a ansiedade. Obviamente, na Bíblia, nós não vamos estar a encontrar as definições científicas e psicológicas sobre a ansiedade. Deus, como que ultrapassa isso, não se preocupa em explicar isso. Apesar de que Deus explica o que originou ou o que causou a ansiedade. Essa explicação está lá na Bíblia. Mas Deus não se perde, não quer que os autores da Bíblia, os escritores da Bíblia, se percam em respostas científicas. Deus dirige-os nos seus pensamentos para as soluções, para o que fazer quando nós estamos a sofrer com ansiedade. Eu vou partilhar convosco alguns versículos que nós encontramos na Bíblia, alguns conselhos que a Bíblia nos dá sobre como podemos lidar também com a nossa ansiedade. No livro de Salmos, no capítulo 56, nós lemos: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. É interessante, quando eu estou com medo, eu não vou confiar em A, B, C ou D. Não. Eu vou confiar em Deus, porque eu sei que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando estou com medo, eu confio em ti. Davi ainda assim disse, capítulo 23 de Salmos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte e estivesse a sentir uma grande ansiedade, eu não temeria. Eu colocaria essa ansiedade de lado. Porque eu tenho a certeza que Deus está comigo, que tu estás comigo. Eu nem sentiria essa ansiedade. Ainda nos Salmos, no livro de Salmos, nós lemos: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Podemos mudar a palavra. Lança a tua ansiedade, lança o teu desafio, lança o teu medo, lança o que quer que seja que te esteja a criar uma sensação de ansiedade. Coloca isso em Deus. Dá isso a Deus. E vais ver que Ele te susterá. Vais ver que Ele te vai ajudar. Porque Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. E sim, Deus não diz que nós não teremos problemas, mas Deus promete que estará sempre connosco enquanto nós estamos a sofrer com esses problemas. O apóstolo Pedro escreveu: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Ele cuida de vós. Ele não diz entreguem algumas. Não, entreguem todas. Na mesma linha do que Davi escreveu em cima, lança as tuas preocupações, o teu cuidado, a tua ansiedade sobre o Senhor. Aqui diz a mesma coisa. Entreguem as vossas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vós. Tudo aquilo que está a afetar a nossa mente, que está a encher a nossa mente, aquilo que nos amarra e que nos impede de vivermos uma vida alegre, entreguemos isso a Deus, pois Ele cuida
de nós. Um outro texto aqui, e isto agora são palavras de Jesus. Jesus disse: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos, que é mais uma outra palavra para dizer ansiosos. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu. Não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não somos nós, não temos nós muito mais valor do que as aves? E da mesma forma que Deus cuida das aves, não vai Deus cuidar de nós? Nós somos a obra-prima da sua criação. Iria Deus abandonar-nos? Não. Como disse Davi antes, ainda que nós caminhemos pelo vale da sombra da morte, ainda quando nós estamos a enfrentar os nossos problemas, nós somos tão importantes para Deus que Deus vai cuidar de nós. Eu quero terminar apresentando este texto. Isto foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu isto na carta aos Filipenses. Em termos de contexto, Paulo visitou a região onde estão os Filipenses. Ele visitou essa região anos antes de ter escrito esta carta. Enquanto ele lá estava, Paulo foi colocado na prisão. De uma forma injusta, mas ele foi colocado na prisão. Diz a Bíblia que ele foi acorrentado à parede, portanto as suas pernas estavam acorrentadas à parede, e que em determinada altura houve um grande terremoto. Interessante que enquanto Paulo estava acorrentado às paredes, ele e o seu colega, o seu companheiro Silas, passavam o tempo cantando hinos, recitando escrituras. Aconteceu esse terremoto, as portas abriram-se, as correntes caíram, não só de Paulo e de Silas, mas também de todos os outros prisioneiros. Agora, o chefe dos soldados, dos guardas que guardavam essa prisão, era responsável por todos os prisioneiros que lá estavam. E se algum deles fugisse, se algum desses prisioneiros escapasse, ele seria punido com a sua própria vida. Quando esse guarda se apercebeu de que as portas da prisão estavam abertas, que as correntes estavam soltas das paredes, ele puxou da sua espada. E quando ele estava pronto para se matar, ele ouviu Paulo dizer: não faças isso. Não faças isso, porque estamos todos aqui. Ou seja, Paulo passou momentos de grande aflição quando esteve nessa prisão. Anos mais tarde, ele escreve aos Filipenses, aos moradores, aos cristãos dessa região. E na carta em que ele lhes envia, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Para os leitores, para os cristãos que receberam esta carta, eles podiam saber que Paulo não estava a pregar um culto ou um sermão completamente descabido da realidade. Não. Eles tinham ouvido Paulo na prisão a cantar. Eles tinham ouvido Paulo a recusar-se a deixar a prisão quando teve a oportunidade de fugir. Eles sabiam que quando Paulo dizia regozijai-vos, Paulo sabia do que estava a falar. Paulo falava do coração. Então eles leram o versículo 4 e diz: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E é interessante que Paulo está a dizer, independentemente das circunstâncias, meus queridos irmãos e amigos, independentemente das vossas circunstâncias, escolham regozijar-vos. Escolhe regozijar-te. Problemas vão e vêm.
a nossa paz mental, essa permanece. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Os problemas vão e vêm. Regozijai-vos sempre. Mas Paulo também diz, como lição deste pequeno texto, nós devemos permitir que apenas Cristo seja a rocha que nos sustenta. E Paulo diz aqui, regozijai-vos sempre, não de vez em quando, não quando as coisas estão a correr bem, não quando nós temos a certeza de que tudo vai dar certo. Regozijai-vos sempre, mesmo quando tudo está a ir mal. Mas regozijai-vos sempre, não no nosso vizinho ou na ajuda que nós podemos ter dos nossos vizinhos, não na ajuda que nós podemos ter dos nossos familiares, não por acreditarmos que nós temos grandes capacidades. Não. Nós regozijamos-nos porque nós sabemos que Cristo é a rocha que nos sustenta. E podem vir problemas, podem vir da direita, da esquerda, podem vir problemas de todos os lados. Não nos vão afetar. Não vão retirar de nós o regozijo, porque nós sabemos que Deus está connosco. Nós sabemos que Jesus está connosco. Ele é a nossa rocha, a rocha que nos sustenta. Mas Paulo vai mais longe. Paulo, no versículo 6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Por outras palavras, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, como ação de graças. Ou seja, por outras palavras, o que Paulo diz é: acaba com a tua ansiedade. Não deixes que a tua ansiedade te domine. Diz não à tua ansiedade. E em vez de permitires que a tua ansiedade te domine, o que tu vais dizer é: não, eu tenho alguém que me vai ajudar, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu não vou deixar que a ansiedade vá vencer o meu problema, ou vá me vencer a mim. Eu vou lutar. E a forma de eu lutar para conseguir vencer a minha ansiedade, como diz aqui Paulo, é trazermos as nossas orações, as nossas petições, apresentarmos a Deus os nossos problemas. Como diziam os textos antes, é colocarmos todos os nossos problemas, transferi-los para os ombros de Deus. Antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. É termos aquele momento de oração em que nós podemos dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu perdi o meu trabalho. Eu não tenho dinheiro para pagar a renda da casa. Os meus filhos precisam de dinheiro para a escola. Eu não tenho dinheiro para colocar comida na mesa. Mas eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que eu posso confiar em Ti. E, Senhor, eu aqui apresento a minha petição. Aqui eu venho aos Teus pés, de joelhos, humildemente, te dizendo que eu preciso de Ti. Mas também Te venho já agradecer, porque eu sei que Tu vais responder à minha oração. Eu sei que Tu vais cuidar de nós. É o que Paulo nos diz. Nós devemos fazer para acabarmos com a nossa ansiedade. Transferirmos os nossos problemas para Deus. E quando nós transferimos os nossos problemas para Deus, vejam o que acontece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, nós transferimos, nós colocamos em Deus as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos receios. E em contrapartida recebemos de Deus a paz. A paz que nós não conseguimos entender. Excede a nossa capacidade humana de entendermos. Mas é essa paz, é essa confiança que nós recebemos de Deus e que nós temos em Deus que nos vai permitir resistirmos quando estamos a sentir ansiedade,
que nos vai permitir enfrentar os nossos desafios, enfrentar os nossos medos. Meus queridos amigos, esta noite eu quero encorajar-vos a procurarem a Deus como a solução para os vossos problemas. Os vossos problemas podem não ser aqueles que vocês querem encontrar. As soluções para esses problemas também podem não ser as soluções que vocês acham que são as melhores soluções. Mas, meus queridos, trazermos os nossos problemas a Deus vai nos dar uma paz, uma segurança, uma alegria tão grande, tão profunda, que de repente um problema que parecia enorme, parecia demasiado grande para nós, vai se tornar muito pequeno, ao ponto de ser inexistente. Da mesma forma como Deus cuida das aves, Deus cuida de nós. Convido-vos a fecharem os vossos olhos e vamos fazer uma oração para terminar. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós vivemos num mundo difícil. Nós vivemos uma realidade, Pai, em que constantemente Satanás está a tirar-nos problemas atrás de problemas. Constantemente, Senhor, nós sentimos aflições. Constantemente, Pai, nós sentimos o nosso corpo a queixar-se. Sentimos dificuldades financeiras, sentimos dificuldades emocionais. Quantidade de famílias, Pai, cujos pais não têm relacionamento com os filhos. Quantidade de relacionamentos quebrados entre marido e esposa. Querido Pai, por nós próprios não há solução. Nós não temos a capacidade de fazermos este mundo um mundo melhor. Mas Tu tens. Tu tens. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. E esta noite, Pai, nós queremos dizer-Te que confiamos em Ti. Queremos dizer-Te, Pai, que as nossas ansiedades, os nossos problemas, nós queremos colocá-lo nos Teus ombros. Queremos transferi-lo para Ti. Porque nós temos a certeza, Pai, que Tu vais estar connosco. Temos a certeza que Tu estás connosco. Assim, Pai, eu peço que Tu estejas com todos aqueles que estiverem a assistir a este programa. Principalmente com aqueles que resistem o passar para Ti os seus problemas. Abençoa-os, Pai. Ajuda-os a entender as limitações humanas. Peço, Pai, que também possas abençoar os nossos familiares e amigos, onde quer que eles estejam. Protege-os. Protege-os deste vírus tão terrível. Protege-os de outras situações, Pai. Está com eles. E, Senhor, que através da Tua presença e através da Sua proteção, eles possam reconhecer e possam vir a afirmar que realmente Tu és um Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai, pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.